Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Capítulo sobre o motivo da descrença dos humanos e o abandono de suas religiões é o exagero nos virtuosos. Dito de Allah, exaltado e majestoso: Ó adeptos do livro, não exagereis em vossa religião, e não digais acerca de Allah senão a verdade. O Messias, Jesus, filho de Maria, foi tão somente um mensageiro de Allah, e seu verbo, com o qual ele agraciou Maria por intermédio do seu espírito. No livro do Sahih, segundo Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhu, sobre o dito de Allah o Altíssimo, e disseram uns com os outros: Não abandoneis os vossos deuses, nem tampouco abandoneis Wad, nem Suwa, nem Yaguth, nem Ya'uq e nem Nasr. Ele disse: Estes são nomes de homens virtuosos do povo de Nuh, ou seja, pessoas virtuosas do povo de Noé. Quando morreram, o Satanás inspirou para o seu povo para que estabelecessem monumentos nos locais onde eles sentavam e nomeiem com os seus nomes. Então fizeram e não os adoraram. Até quando eles morreram e a sabedoria ficou esquecida, foram adorados. E Ibn al-Qayyim, rahimahullah tabaraka wa ta'ala, disse: mais de um predecessor disse, ou seja, mais de um virtuoso do passado Salafus Salih, disse com o mesmo dito, falando: quando morreram, fizeram vigílias, al-i'tikaf, que é uma adoração, os retiros, em suas sepulturas. Em seguida construíram suas estátuas. Depois passou longo tempo e acabaram adorando-os. Segundo Omar, radiyallahu anhu, relatou que o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, disse: Não me exaltem como os cristãos exaltaram Jesus, filho de Maria. Eu sou apenas um servo. Digam, servo e mensageiro de Allah. Relatado no Sahih al-Bukhari e Muslim. E contou que o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, disse: Tenham cuidado com o exagero, pois foi isso que fez com os povos antes de vós fora destruído. O motivo dos povos anteriores forem destruídos não foi senão o exagero ante os virtuosos. Na narração de Muslim, segundo Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, contou que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam disse: se extraviaram e os exagerados, ou seja, se extraviaram os exagerados. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse esse mesmo dito 3 vezes. 3 vezes. E nisso há questões. A primeira, que aquele que entender este capítulo e os 2 seguintes, fica claro para ele a estranheza do Islã e vê o admirável no poder de Allah, ao transformar os corações. Segunda, o conhecimento da primeira idolatria na terra, que foi pelo fato duvidoso acerca dos virtuosos. A terceira questão, conhecimento da primeira coisa que foi mudada da religião dos profetas, e qual motivo disso? Com o conhecimento de que Allah os enviou. A quarta questão, a aceitação das inovações na religião pelo fato das legislações e o instinto natural rejeitá-la. Quinta questão, e que o motivo disso tudo é a mistura da verdade com a falsidade. A primeira é o que gostam os virtuosos. A segunda é algo que as pessoas com conhecimento e religiosidade praticam intencionando o bem. E os que vêm depois pensam que eles queriam outra coisa além daquilo. A sexta questão, a interpretação do versículo que está na Surat Nuh. Sétima questão, a criação do ser humano pelo fato de que a verdade diminui em seu coração e a falsidade aumenta. Oitava, há o testemunho para aquilo que foi transmitido pelos predecessores, que as inovações é motivo da incredulidade. Nona, o conhecimento do Satanás daquilo que é inovação, transmite mesmo que o praticante tenha boa intenção. Décima, conhecimento da regra geral, que é a proibição acerca do exagero e o conhecimento daquilo que a ele é transmitido.
11ª, o prejuízo da vigília na sepultura, ou seja, a vigília com o significado do i'tikaf, o retiro na sepultura, o prejuízo disso, por causa de boas ações, mesmo que seja considerado uma boa ação. 12ª, o conhecimento sobre a proibição das estátuas e a sabedoria por trás de sua remoção. 13ª, conhecimento da grandeza do conteúdo dessa história e a severa necessidade acerca dela, junto com a distração sobre ela. 14ª, que é mais admirável a leitura deles sobre a neles dos livros do tafsir e dos ahadith, o conhecimento deles no sentido da palavra e pelo fato de que Allah ter feito barreira entre eles e seus corações até que eles crescem, que a ação do povo de Noé é a melhor das adorações, e creram que aquilo que Allah e seu mensageiro proibiram é a incredulidade que torna lícita arruinar a vida e os bens. Ou seja, inverteram os papéis das palavras. Confundiram, trocaram a verdade com a falsidade e a falsidade com a verdade. Pois a mensagem do profeta Noé e de seus antecessores na profecia não foram senão o monoteísmo puro para Deus. Então trocaram o fato e esqueceram e caíram na idolatria por vãs esperanças. 15ª, a clareza que eles não queriam senão a intercessão. 16ª, a alegação deles de que os sábios que construíram as imagens intencionaram aquela adoração. 17ª, o grande esclarecimento no dito do profeta, sallallahu alaihi wasallam, não me exaltem como os cristãos exaltaram Jesus, filho de Maria. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam fez chegar a mensagem clara. 18ª, seu conselho para nós pela depravação dos que exageram nos assuntos da religião. Ou seja, o conselho do profeta sallallahu alaihi wasallam não foi senão para que nós nos afastemos daquelas pessoas que depravam a religião de Allah, ou seja, inovam a religião de Allah. 19ª, a afirmação de que eles só foram adorados após o esquecimento da ciência, ou seja, após o esquecimento do conhecimento, acabaram que adoraram. Nisso há conhecimento do poder de sua existência e o prejuízo de sua perda. Ou seja, o conhecimento, a nação com o conhecimento, ela é forte. E quando este conhecimento é ausentado, é uma nação falha. 20ª e última questão, e que o motivo da perda do conhecimento é a morte dos eruditos, ou seja, a morte dos sábios. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وبارك على رسول الله